Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Flávia vai trabalhar com vocês sobre o poema. Lá no nosso livro de língua portuguesa, na página 42, a gente vai abrir o nosso livrinho lá na página 42 e acompanhar a leitura que a professora Flávia vai realizar do poema. Vamos lá então. Pegaram o seu livro? Então vamos lá. Seu lobo. Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? Para te ver, Chapeuzinho. Seu lobo, para que essas pernas tão grandes? Para correr atrás de ti, Chapeuzinho. Seu lobo, por que esses braços tão fortes? Para te pegar, Chapeuzinho. Seu lobo, para que essas patas tão grandes? Para te apertar, Chapeuzinho. Seu lobo, por que esse nariz tão grande? Para te cheirar, Chapeuzinho. Seu lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. Uma história, um poema diferente falando sobre o lobo e a Chapeuzinho, né? Uma versão aqui bem diferente do conto clássico que a gente está acostumado a ouvir lá sobre, né, Chapeuzinho Vermelho. Nessa história aqui, quando ele fala que ele tem uma boca grande, não é para comer a Chapeuzinho, né? Ele diz para ela deixar lá de ser enjoada. Como a gente pode ver aqui ao lado, ó, esse poema é o do escritor Sérgio Capirelli, nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e desde 2005 vive em Pequim, na China, onde trabalha em uma agência de notícias. É jornalista, professor e escritor de livros infanto-juvenil. Capa do livro 111 poemas para crianças, de Sérgio Capirelli. Então, olha só que bacana, né? Uma pequena biografia do autor que escreveu esse poema. Agora, galerinha, a gente vai abrir o nosso livro lá na página 43, lá onde tem as atividades, ó, na página 43, tá certo? Aqui na página 43, a gente tem, deixa a Flávia verificar, 10 questões para a gente responder. Vamos lá, então. Que personagens participam do diálogo no poema Seu Lobo? Quem são os personagens que estão conversando nesse poema? 3. Esses personagens são os mesmos da imagem de abertura do capítulo? Vamos olhar lá a abertura do capítulo, ó. Esses personagens são o mesmo dessa imagem aqui? Ó, olha lá. Vocês vão responder. 4. Por que na imagem Chapeuzinho chama o lobo de vovozinha e no poema chama de seu lobo? Por que isso acontece? Será que é porque é a mesma história ou porque as histórias são apenas parecidas, mas não têm o mesmo contexto, não estão contando a mesma coisa, hein? Essa resposta é com vocês. No conto Chapeuzinho Vermelho, por que o lobo se veste de vovozinha? Vocês também vão responder essa. É fácil, hein? Número 6. No poema, o que você esperava que o lobo falasse quando o Chapeuzinho perguntou sobre o tamanho da boca dele? Escreva lá no balãozinho, ó. Aqui no balãozinho você vai escrever o que você estava esperando que o lobo fosse dizer. Eu sei o que vocês estavam esperando que o lobo fosse dizer. Que quando ela perguntou, seu lobo, por que essa boca tão grande? Eu tenho certeza que vocês iriam pensar que o lobo ia responder para o quê? Escreva lá. Seu lobo, por que essa boca tão grande? Olha lá ela perguntando mais uma vez, ó. Então agora, galerinha, vocês vão responder as questões 2, 3, 4, 5 e 6 e a questão 7 também. Vamos lá. Releia a última fala do poema Seu Lobo. Seu lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. E vamos abrir lá na próxima página, na página 44, tendo continuação lá em cima. Letra A. O que significa a palavra enjoada? Vocês vão procurar
qual o significado dessa palavra, tá certo? Letra B. Por que seu Lobato chama Chapeuzinho de enjoada? Por que será que ele chama ela de enjoada? Porque Chapeuzinho está com enjoo? Porque ele se aborrece com tantas perguntas feitas pela Chapeuzinho? O que vocês acham? Por que o lobo chamou a Chapeuzinho de enjoada? O significado da palavra enjoada, vocês podem procurar no dicionário com a ajuda do pai ou da mãe, a pessoa responsável, ou também podem utilizar o celular e pesquisar no Google, tá certo? Logo em seguida, a gente tem a questão 8, 9 e 10 para serem respondidas. Então, a gente vai refazer. Número 8. No poema, você acha que o lobo oferecia perigo a Chapeuzinho? Por quê? Resposta de vocês. 9. Circule no poema as palavras Chapeuzinho e seu lobo. Por que elas aparecem tantas vezes? Por que será que elas aparecem tantas vezes? 10. No poema há espaços entre um bloco de texto e outro. Pinte esses espaços. Então a gente vai ver, que aqui no poema, a gente percebe, que ele tem entre um bloco de texto e o outro, ele tem um espaço, tá vendo? E a número 10 tá pedindo para que a gente faça o quê? Para que a gente pinte, no poema há espaços entre um bloco de texto e outro. Pinte esses espaços. Então, a gente vai pintar esses espaços aqui, E depois a gente vai contar quantos espaços a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Tá certo, galerinha? Agora, a Flávia vai dar uma pausa aqui no vídeo, um tempo para vocês responderem essas perguntas e eu volto logo em seguida para a gente conversar um pouquinho sobre a estrutura do poema, o que são versos e estrofes, tá certo? Até mais, galerinha! Então, galerinha, agora a gente volta para conversar um pouquinho sobre a estrutura desse gênero textual que é o poema. O poema. O poema, ele é composto por estrofes e versos. Eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui o que são cada um desses, o que são estrofes e o que são versos no poema. Olha aqui, lá no livrinho de vocês, na página 44, a gente já tá aqui, tem uma observação explicando pra gente o que são estrofes e o que são versos. Então veja lá, o espaço entre um bloco e outro de texto no poema indica uma estrofe, observe. Então cada pedacinho desse aqui, desse bloco aqui, a gente chama de estrofe. Cada pedacinho desse aqui, tá certo? A gente chama de estrofe, Esse bloco aqui, esse espaço aqui que a gente tem entre uma fala aqui, entre a fala aqui e essa fala aqui, são chamadas de estrofes. Então vocês conseguem perceber aqui, deixa a Flávia aproximar mais, Cada bloco desse aqui, é uma estrofe, tá certo? Então, por isso que ele é separadinho aqui, do outro, Estrofe, estrofe. Por isso que cada estrofe tem esse espacinho aqui, para que a gente perceba isso, tá certo? E o que são versos, professora Flávia? Os versos são as linhas que formam as estrofes. Então, veja bem aqui, Tá vendo aqui? Seu lobo, deixa a Flávia tentar ler aqui. Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? Dentro das estrofes, a gente tem vários versos, Essa estrofe aqui, ela tem um verso, 2 versos, Porque o que são versos? Cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Então, vamos voltar lá no poema, Vamos voltar aqui no poema. E vamos analisar o poema junto com a professora Flávia. Deixa eu ver qual a melhor forma que fica aqui para vocês. A Flávia vai pegar um marca-texto e a gente vai fazer o seguinte, A Flávia vai mostrar aqui para vocês dessa seguinte forma. Calma aí. Para que vocês entendam bem certinho. E vocês vão fazer isso lá no texto de vocês também, tá? Aí no livro de vocês, Olha só, eu separei todas as estrofes, no poema. Flávia grifou de quê? De verde,
tá certo? Ficou grifadinho ali de verde, ó. Cada estrofe, ó, uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, 5 estrofes, 6 estrofes, ó. Então, nesse poema, a gente tem 6 estrofes. Agora, a gente vai ver quantos versos a gente tem nesse poema. Olha lá. Pra gente saber quantos versos tem nesse poema, basta a gente contar quantas linhas escritas esse poema tem. Então, vejam só aqui junto comigo, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui significa que nós temos 12 versos nesse poema. Por que mesmo 12 versos? Porque cada linha escrita do poema representa um verso. E cada bloquinho, ó, Flávia vai circular lá para vocês verem, ó. Cada bloquinho desse, ó, cada bloquinho desse representa um verso. Tá certo, galerinha? Agora a gente vai responder a perguntinha que tá fazendo pra gente na letra B e na letra C. Quantas estrofes tem o poema Seu Lobo? E quantos versos? Ficou muito fácil da gente responder essa, né? No texto lá no poema do Seu Lobo, a gente tem 6 estrofes, ó. Flávia vai mostrar lá novamente para vocês. 6 estrofes. Cada quadradinho desse azul que a Flávia fez é uma estrofe, ó. E os versos a gente acabou de contar. Quero ver quem é que vai lembrar. Cada quadradinho desse aqui, a gente tem um verso, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Então, a gente vai anotar lá na página 44, desculpa, na página 45, na letra B, que a gente tem 6 estrofes, ó. 6 estrofes, tá? Desculpa, acho que a Flávia falou versos lá, né? São 6 estrofes, tá certo? A gente vai contar quantos versos a gente tem. Lembrando que o verso é cada linha escrita do poema. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai ter 12 versos. Certo, galerinha? Agora, a gente vai fazer como atividade a página 46, ó. Página 46 e página 47, tá? Como atividade, página 46 e página 47 do livrinho de língua portuguesa, falando aí um pouquinho do poema que a gente acabou de ler, O Seu Lobo, tá? Então, respondam lá as páginas 46 e 47. E na nossa próxima aula, a professora Flávia coloca à disposição de vocês ali, coloca disponível a correção dessas atividades, tá certo? Então, vamos lá, revisando o que a gente tem para fazer hoje. Página 42 até a página 47, tá certo? Agora, de deveres, a gente vai fazer a página 50, então, vamos anotar aí, ó, deveres. Página 50, a Flávia vai mostrar aqui pra vocês, tá? Questão 1, ó, clique no texto. Ó lá, ó. Aqui, ó, a partir dessa daqui, ó, página 50, olha lá. A partir da questão número 1, clique no texto. A gente vai fazer a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 até a número 7. Depois a gente tem na página 53 até a 54 a número 3, ó, tá? Até aqui, ó, página 54, número 3, tá? Como atividade para você fazer aí de deveres para casa, tá certo? Amanhã, então, a Flávia... Amanhã não, desculpa, que amanhã é sábado, não tem aula, é dia da gente descansar, né? A gente, então, amanhã a gente não vai ter aula, mas na segunda-feira a gente corrige as nossas atividades, tá certo? E aí a gente coloca
Tudo isso aqui indica, corrige, vamos concluir depois ali da página 54, letras maiúsculas e minúsculas, de impressa e cursiva, para a gente estar finalizando o nosso livro de língua portuguesa, tá certo? Então a Flávia vai recapitular tudo novamente com vocês, tá bom? A gente vai fazer agora, tá? Na nossa aula agora, da página 42, 43, 44... e 45, tá? Até lá em cima. Depois a gente vai vir da página 46, 47, vai fazer as atividades como deveres, e depois da página 50 a 54, os deveres também, tá certo? Beijo, galerinha, fiquem com Deus, espero...